Olá, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Prezados espectadores do canal na tela e no rádio. Antes de iniciar a nossa fala, gostaria de pedir encarecidamente a sua colaboração no sentido de se inscrever no nosso canal, dar o joinha e compartilhar com seus amigos nas redes sociais, para que possamos ter a condição de dar continuidade a esse nosso trabalho patriota, esse trabalho de quem realmente ama a sua terra, a sua pátria querida, chamada de Brasil. O Brasil que é de todos nós, o Brasil que é nosso, e este Brasil que já deu certo. Então, em face a este momento que nós estamos vivenciando, e aqui na incumbência de trazer sempre informações pautadas nos momentos em que vivemos, momentos nada agradáveis para a sociedade brasileira e principalmente para aqueles que amam este Brasil amado, para aqueles que se doam de corpo e alma para impulsionar o desenvolvimento, o crescimento deste Brasil. Para aqueles que, notadamente, estão sempre buscando oportunizar as pessoas para que se tenha o seu trabalho digno, a dignidade para viver dignamente e plenamente, como assim institucionalizou aquele que é o Rei dos Reis, o nosso Pai Criador Jesus Cristo. Embaçado neste sentimento cristão, neste sentimento patriota, neste sentimento de grandeza da nossa terra de Santa Cruz, o nosso querido Brasil, é que aqui estamos para lhes nutrir de informações pertinentes aos últimos dias, aos últimos momentos em que estamos vivendo neste Brasil, mediante a essa pandemia, uma pandemia criada por aqueles que não têm amor à vida, aqueles que não têm amor ao universo, aqueles que não têm amor à nossa pátria brasileira. E é para vocês, meus queridos patriotas brasileiros e cristãos, aqueles que amam a Deus, aqueles que acreditam no Deus vivo, naquele Deus que doou a sua vida em detrimento da nossa vida, é para vocês que nós estamos aqui levando informações e abrangendo, evidentemente, o seu conhecimento, né, com as últimas informações. É bem verdade que desde o mês de março, de 2020, que nós, sergipanos e brasileiros, a exemplo de brasileiros e brasileiras e de outras nações, estamos nos deparando com esta situação constrangedora, esta situação que humilha, esta situação que aterroriza as pessoas de boas índoles e de boa fé. Pessoas que foram, na verdade, sequestradas e obrigatoriamente levadas à prisão domiciliar, lamentavelmente, né? Não dizem isso, mas é realmente isso que aconteceu e é justamente este momento que nós estamos vivendo, em detrimento de ações ditatoriais, ações criminosas, ações terroristas e ações de ditadores que, na verdade, querem manipular as pessoas, tirando a legitimidade do direito e do seu dever. Evidentemente que nós temos uma Carta Magna institucionalizada neste Brasil que outorga aos brasileiros e brasileiras indistintamente o direito de ir e o direito de vir. Está lá explicitamente no artigo 5º da Constituição Federal, Constituição de 1988, que assim foi intitulada de Constituição Cidadã. E assim, nossa Constituição, ela está sendo ignorada, ela está sendo, na verdade, rasgada, e esses nossos direitos estão, na verdade, sendo tirados de forma abrupta, repito,
e de forma ditatorial por governadores e alguns prefeitos e autoridades outras que constituem este nosso país. E de modo que nós sabemos que o interesse maior diante de tudo isso está interesses escusos de governo da China, que introduziu no mundo este vírus assassino, este vírus que tira e aterroriza a liberdade das pessoas, a saúde das pessoas, e, na verdade, aquilo que é mais legítimo do cidadão, o direito às liberdades plenas. E de modo, meus amigos e minhas amigas, nós estamos vivenciando um período tradicional, principalmente na nossa região nordestina. Festejos juninos, onde nós temos uma tradição secular e na história, com H maiúsculo, não se registra nos seus anais de que, em data outra, nós tivemos este direito tolhido, este direito arrebatado de comemorar as nossas festas tradicionais, onde se degusta as mais diversas guloseimas, comidas típicas que são evidenciadas nesta região, neste período junino. Os nossos tradicionais, forró, que é uma origem do Nordeste brasileiro, então todo nordestino e todo brasileiro está proibido, gente, de exercitar este momento da nossa cultura, em nome de um vírus, em nome de ordens ditatoriais. Repito, isto está sendo mais do que comprovada. E daqui a pouco a gente vai falar o que virá, para esta gente sem coração, essa gente desalmada que está a serviço do governo ditador da China, do governo truculento de um governo comunista. De modo que esses nossos direitos jamais, nós perdemos esta liberdade de comemorar os nossos festejos juninos. E pasmem os senhores e as senhoras espectadores, aqui no meu estado de Sergipe, apesar de ser o menor estado da federação, mas é um estado de um povo horteiro, de um povo trabalhador, de um povo de uma grandeza incomensurável. Um povo que sempre trabalha, um povo que quer progredir, um povo que quer levar o nosso Brasil, a nossa pátria, aos pontos de destaque os quais nós merecíamos estar. Mas sabemos que governos truculentos, governos descompromissados, governos ditadores, enganadores da nação brasileira, sempre quiseram nos manter na escravidão. E hoje nós temos um presidente que muda esta realidade, e de modo que está incomodando aqueles que, na verdade, escravizaram a sociedade brasileira, aqueles que deixaram na plena pobreza pessoas esmolando, pessoas sem o direito, na verdade, de crescer e prosperar, como o próprio Cristo disse, crescei-vos e prosperai-vos. Então, isto está sendo roubado de cada um de nós cristãos, de cada um de nós cidadãos brasileiros. Então, aqui no nosso estado de Sergipe, neste período, estão proibidas as fogueiras, a queima tradicional das fogueiras. Imaginem os senhores a contradição. Se as pessoas estão enclausuradas, estão sequestradas dentro dos seus respectivos lares, quer dizer, na sua própria residência, você não poder acender uma fogueira, onde as pessoas que vão estar ali comemorando são as pessoas da própria residência, do próprio lar. Isso é muito grave, gente. Atentai-vos para esta realidade. Isto é muito grave. Então, repito, as pessoas que estão confinadas dentro de um lar, por determinação de decreto criminoso e anticonstitucional. Iremos provar isso lá na frente. Por governadores e prefeitos, essas pessoas não podem acender a sua tradicional fogueirinha do Santo Antônio, do São João, o Santo dos Carneirinhos, o Santo Antônio, o Santo Casamenteiro, uma tradição do nosso Nordeste, o São João, o Santo dos Carneirinhos e o São Pedro. Datas comemorativas que nunca se tirou este direito legítimo
esse direito onde se escreve no calendário das nossas tradições. E as tradições nordestinas, elas existem e jamais deveremos deixar essas tradições morrerem, serem roubadas em nome do comunismo, em nome de governadores e prefeitos ditadores. No tocante a prefeitos, meus queridos e diletos espectadores do nosso canal na tela e no rádio, nós sabemos que alguns prefeitos, apesar de terem, a autonomia de decretar os seus próprios decretos, mas os governadores se acham soberanos. E quando um prefeito pensa em desconformidade, não atendendo aquilo que pensa o governador e aquilo que decreta o governador, ele, na verdade, é perseguido. É isso que tem acontecido no Brasil. Até porque a Suprema Corte Federal determinou que estados e municípios eram livres para fazer estes seus decretos, tirando da presidência da República, quer dizer, o presidente da República, que é o presidente do país, da República Federativa do Brasil, foi tirado todos os seus direitos. Já começa errado por aí. Isso é o cúmulo, não pode acontecer. Então, hoje, se o prefeito ele pensa, em desconformidade ou diferente do governador do seu estado, ele passa a ser perseguido, ele passa a ser interpelado nas cortes da justiça deste Brasil. E assim, meus amigos, é o clima que nós estamos vivendo, de tristeza, onde o Satanás, o demônio, que está sendo usado em forma de gente, invadindo as prerrogativas divinas e legitimadas, tanto as prerrogativas divinas como as prerrogativas da nossa Constituição Federal. Não é preciso você ser jurista ou jurisconsulto para entender, de forma muito simples, o que diz lá o artigo 5º da nossa Constituição Federal. A liberdade de expressão, o direito de ir e vir, jamais podem ser tirados de forma tão grotesca e criminosa como estão tirando de nós brasileiros. Então, paz, meus senhores, que está neste período junino, você não vai poder comemorar em família, inclusive ameaças de determinar que as polícias possam adentrar no seu lar, no seu abrigo, que é mais do que legítimo. Imagine que ditadura nós estamos vivendo neste país chamado Brasil. E nesse estado de Sergipe, dos piores governadores que existe na história de Sergipe del Rei e do Brasil. Então, nós hoje estamos nesta situação. E você, pai de família, você, mãe de família, você, jovem que está desempregado, você atribua isso a este governador desalmado e sem coração e sem patriotismo. Este governador que está desempregando milhões de pais de família, milhões de mães de famílias, milhões de jovens que poderiam estar trabalhando para o Estado desenvolver, para o Estado crescer e não chega ao ponto de perecer, como já estamos vivenciando. A fome começou a aparecer, o que eu dizia e preconizava em vídeos outros, que o pior vírus estaria por vir, que era o vírus do desemprego, o vírus da quebradeira, do fechamento de comércio, de campos de trabalho, e a fome, gente. Isto já está acontecendo. Pessoas a todo momento sendo humilhadas, pessoas com doenças outras, acometidas de outras enfermidades, presos para morrer dentro de casa, por este decreto ditatorial deste governador desalmado, governador de Sergipe e alguns prefeitos desse estado de Sergipe. Pasmem os senhores, prefeitos que fizeram dos seus municípios como se fosse um curral, cercaram, gente. O absurdo do cúmulo dos absurdos. Fechar uma cidade como se fosse um curral,
como se os seus moradores, os seus habitantes, fossem animais irracionais. Veja que tamanha irracionalidade deste governador e destes prefeitos que seguem, na verdade, esse tipo de comportamento. Isso é lamentável, mas sociedade do meu Sergipe, sociedade do meu Brasil, vamos acreditar e entendamos que nós somos juntos e unidos, nós somos fortes. As excelências deste Brasil somos nós. A autoridade maior deste Brasil somos nós. Porque o poder emana do povo. Quando se diz o poder emana do povo, é porque o povo, o cidadão, por mais humilde, por mais simples que ele seja, ele é a maior autoridade deste Brasil. Se o poder emana do povo, é o povo que dá poder a quem está nos representando. Do vereador ao presidente da República. Então é preciso que você saiba deste poder e é preciso que estejamos neste momento unidos, coesos, juntos em defesa do nosso Brasil, desta pátria tão querida que é o nosso Brasil. As nossas cores são essas. O azul, o branco da paz, o azul dos céus, o branco da paz, o amarelo das nossas riquezas, o ouro que roubaram e estão roubando ainda aí, né, na Amazônia, né, em outras regiões onde nós temos riquezas que representam este ouro. E o verde aqui das nossas matas, o verde da esperança de um povo, de uma nação que quer a sua liberdade e quer nada mais, nada menos a condição e o direito de ir e vir para prosperar, para, na verdade, criar com dignidade os seus filhos e dar orgulho a esta nação no futuro bem próximo. Para isso nós estamos caminhando, brasileiros e brasileiras. Por isso eu digo que não há motivos, apesar dos pesares, para que a gente possa desesperar e achar que tudo está errado. Não, negativo. Nós seremos vitoriosos porque nós somos legítimos, nós somos brasileiros, nós somos patriotas, este Brasil é nosso, essa terra é nossa e ninguém pode arrebatar de forma abrupta, de forma ditatorial, de forma sanguinolenta. Portanto, acredite que nós iremos sim vencer. Mas para isso é preciso que cada um de nós estejamos unidos. Este ano é mais um ano de eleição. É um momento em que você precisa, como exemplo que você já está tendo, e veja quem realmente tem compromisso com este Brasil. Veja realmente quem tem compromisso com esse Estado. Veja realmente quem tem compromisso com o seu município. O vereador, iremos votar em vereadores e prefeitos. Analise, porque de demônio, de Satanás, essa terra está infestada. Nós estamos vendo aí agora. Então, este é um momento super importante para, na hora de escolher o seu representante, você fazer uma análise criteriosa, uma análise, né, sem paixonite, uma análise pelo lado do bem e daquela pessoa, se é realmente uma pessoa de bem, para que possa nos representar nos parlamentos municipais, nas câmaras municipais e nos executivos municipais, no caso dos prefeitos e vice-prefeitos, respectivamente. Então é preciso que você analise por este prisma, nesta visão de quem você vai eleger. Vamos dar um basta a esta política da ditadura, esta política da selvageria, esta política que extermina as pessoas de bem e do bem, pessoas humildes que continuam sendo, na verdade, os puxadores desta grande locomotiva que se chama Brasil. Este Brasil, repito, que é nossa pátria mãe, nossa pátria madre. E, portanto, prezados espectadores e queridos e queridas brasileiras, neste momento de 21 de junho, quando estamos gravando este vídeo para os senhores e as senhoras, que está acompanhando no nosso canal, na tela e no rádio,
Vocês não imaginam o quanto a gente sofre, o quanto de esforço a gente faz para, de forma séria, de forma digna e de forma patriota, estar trazendo informações e orientações para vocês que são menos conhecedores das nossas leis, dos nossos direitos, né, e de tudo mais, e dos caminhos que nós devemos seguir para que todos nós, sem egoísmo, todos nós que sejamos felizes. Você, homem e mulher de mãos calejadas, de peles enrugadas pelas intempéries da natureza, pele queimada, porém honrados para dizer que este Brasil é nosso e que são vocês que levam a grande nação brasileira aquilo que é mais importante. Você que leva o alimento, você que acorda nas manhãzinhas quando o primeiro pássaro começa a gorjear lá no cerrado. Você já grita de cá: meu amigo passarinho, eu já estou aqui para trabalhar com você. Enquanto você faz essa sinfonia para nos alegrar, nós estamos aqui trabalhando para esta nação alimentar. E é com este sentimento de brasilidade e nada mais do que isso que nós estamos lutando pelo Brasil que é nosso. O Brasil da criança, o Brasil da juventude, o Brasil desta sociedade, o Brasil do ancião, do nosso velhinho, da nossa velhinha, que tanto já se doou para impulsionar o crescimento deste Brasil. E estas pessoas que, em muitas das vezes, pelo fato de ser pessoas idosas, são discriminadas, são abandonadas, são pessoas que, na verdade, deveriam ter respeito das nossas autoridades, onde, na sua grande maioria, não respeita essas pessoas, repito, nos mais diversos segmentos da sociedade brasileira, que merecia um carinho tão especial. Tão quanto uma criança. Eu sempre digo que quem não tem amor a uma criança, não tem amor à própria vida. E de modo que salve o nosso Brasil, brasileiros e brasileiras, porque esta missão é de cada um de nós. Da criança ao ancião, salve esta nação. E quero dizer para os senhores e as senhoras que aqueles que estão indo de encontro a esta situação de tirar o Brasil que é nosso, de prender o cidadão brasileiro, vamos falar no linguajar popular, dentro das casas, proibindo, colocando máscaras absurdas, que não se prova cientificamente a eficácia destas máscaras. Se estas máscaras fossem realmente eficazes, os profissionais da área da saúde nunca estariam tirando aquela máscara, onde só se usa as máscaras nos momentos das intervenções cirúrgicas. Partam deste princípio. Estudos dizem que essas máscaras, elas prejudicam a saúde, até porque nós precisamos de oxigênio para oxigenar o nosso pulmão, que por conseguinte leva ao nosso sangue a oxigenação necessária para que a gente tenha vida. Enquanto nós inspiramos o oxigênio, nós expiramos, expulsamos o gás carbônico, o gás nocivo, e quando você está de máscara, está se alojando ali o oxigênio que você deve levar para o seu pulmão e o gás carbônico que você deveria, o CO2, você deveria jogar fora. Está se juntando e você está reinalando um gás nocivo, um oxigênio com CO2 que vai, no futuro, criar problemas para a sua saúde. Outro detalhe, são tantas controvérsias, né? Se dizem que lavar as mãos com água e sabão é eficaz para combater o vírus. Se diz que fazer asepsia das mãos, ou seja, limpeza das mãos com álcool 70, álcool gel, este mesmo álcool que o próprio produtor diz que ele é nocivo à saúde humana, né? Quando você mantém contato com a pele, o álcool 70, ele é muito forte e causa danos e lesões à nossa pele e ao nosso organismo. E aí? E você escuta de um lado o médico diz uma coisa, do outro lado o outro diz outra coisa. Você vê pessoas que submetem aos exames, né, pela Universidade Federal, geralmente é tudo positivo. Você vai para um laboratório particular, na grande maioria é negativo. Então, acreditar em quem? Em Jesus Cristo. E naquelas pessoas de bem e do bem
e cristãos que têm Deus como seu Pai maior. Então é preciso que a gente possa ser cada vez mais forte, não se entregar ao desespero, ao pânico, que é isso que eles estão causando, os governadores, prefeitos e alguns policiais. Olha, meus amigos policiais, só um conselho para vocês. Muito cuidado no que vocês estão fazendo por determinação de ordens absurdas de governadores e prefeitos. Ordens absurdas não se cumprem. Simples assim. Ordens absurdas não se cumprem. E isto, na verdade, vai tirar vocês de culpas, de culpabilidade. Sabemos que o profissional policial, como servidor, ele recebe ordens porque existe uma hierarquia. Mas, por exemplo, se o cabra manda você cair num abismo, você vai cair? E você ir de encontro aos direitos de um cidadão ou de uma cidadã, está correto? Vamos analisar por aí. Sempre fui amigo e continuo sendo amigo e defendendo as polícias. Sim, porque entendo que é as polícias que são os nossos protetores, que muitas vezes sai de casa sem saber se volta. Então, analise por aí. Que esses governadores, prefeitos e outras autoridades, nadinha está preocupado com você. Simples assim. Os fatos registram e não é preciso mais delongas. E que a justiça divina proverá. E a justiça da terra sim também. Eu quero até trazer uma informação aqui para os senhores, deixa eu ver aqui, né? Uma alerta que está sendo protocolado no STM. STM é Supremo Tribunal Militar. Supremo Tribunal Militar. Um pedido de prisão, olha, pedido de prisão, veja a gravidade da coisa como está, o que estão cometendo governadores, prefeitos e outras autoridades, tá? Pedido de prisão de governadores, integrantes da Câmara dos Deputados, deputados federais e senadores, e de membros do Supremo Tribunal Federal. Está sendo protocolado no Supremo Tribunal Militar, tá? As coisas estão andando. É por isso que eu digo para vocês, não se desespere. Tudo vai acontecer na hora certa. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele está sofrendo bastante. Um homem que esteve à beira da morte, que foi desferido uma facada criminosa, e o Jair não desiste do Brasil e não desiste em nenhum momento. É bom que você grave isso, de estar presente onde os brasileiros e brasileiras estão clamando por justiça e por liberdade e por devolução desta pátria que nós estamos, na verdade, controlado por poderes obscuros, poderes que vão vir, na verdade, no momento certo, serem questionados em conformidade o que a lei determina. Nada mais, nada menos do que isso. Então, se o Bolsonaro, presidente da República, fosse um presidente como a esquerda comunista deste Brasil sempre desenhava, que era um genocida, que era um terrorista, era um ditador, tá aí. O presidente na história do Brasil que mais apanha da imprensa criminosa, da imprensa marginal, da imprensa comunista, da imprensa que presta de serviço à nação brasileira. E de outros segmentos. Tem apanhado, mas sempre tem feito as coisas em conformidade à lei. Até porque Jesus Cristo, quando fez o mundo, não fez tudo de uma só vez, com uma só frase. Foram várias. Faça-se isso, faça-se aquilo. E assim, simples assim, as coisas vão acontecendo e se enquadrando. E o que eu sempre dizia nos outros vídeos anteriormente, é esse, que nós temos operações, porque a gravidade não é só no Brasil, é no mundo. O comunismo quer tomar conta, quer manipular, escravizar as pessoas, acabando com religiões,
prendendo as pessoas dentro de casa, coisas, né, absurdas, coisas que só no inferno mesmo que pode existir esse tipo de comportamento. As pessoas de boa fé nunca poderia agir e pensar, né, em tolher essa nossa liberdade do cidadão de bem e do bem. E assim, meus amigos, as coisas vão acontecer nos momentos corretíssimos. E nós seremos uma grande nação. O governo federal está institucionalizando programas para ajudar o homem do campo, para ajudar o comerciário. Então, governadores e prefeitos quebraram, arrasaram com a população, com o comércio, desempregando, e o presidente da República é quem tem que resolver. Imagina, se fosse um presidente ditador, ele faria igual Pilatos, lavaria as mãos, mas não, ele, acima de ser um patriota, é um coração cristão que está sobre a presidência da República, que por maioria absoluta da sociedade brasileira chegou ao Palácio do Planalto para governar a todos nós brasileiros. O Jair Messias Bolsonaro é um cidadão que hoje nos orgulha, e ouço, como profissional da comunicação que sou, nos meus programas radiofônicos das segundas às sextas-feiras, das 15h30 às 18 horas, na Rádio Princesa da Serra AM de Itabaiana, Sergipe, pessoas sempre participam e mostrando este seu sentimento, este seu respeito e, na verdade, este seu apoio. Pessoas que não esperavam que o Jair Messias Bolsonaro fosse o presidente na magnitude e nas suas ações que vem, na verdade, efetivando em prol deste Brasil. Este Brasil que está sendo resgatado. Este Brasil que é de todos nós brasileiros. Portanto, queridos patriotas, queridos brasileiros e brasileiras, vamos acreditar neste Brasil, que o Brasil, repito, é nosso e o Brasil já deu certo. Na tela e no rádio, vai ficando por aqui e nos próximos eventos traremos mais informações para nutrir você, meu querido brasileiro e brasileira. Dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que nós possamos continuar trazendo conteúdos que seja no apoio a todos os que têm compromisso com o Brasil. A partir de você, que é a mola propulsora que traz o progresso e o desenvolvimento desta pátria denominada de Brasil. Você brasileiro, você brasileira, você brasileirinho, você brasileirinha, você autoridade de bem e do bem, você brasileiro e brasileira do bem e de bem. Vamos nós juntos unidos neste laço e neste elo reconquistar o Brasil que é nosso. Nossa pátria amada. Salve, salve, nação brasileira. Um bom final de semana e uma boa semana para todos. Que Cristo esteja sempre presente em cada lar. Um grande abraço na tela e no rádio.